Jornalista e psicanalista Érica Toledo, gente que está lançando o livro A Espera do Natal. Trata-se de uma coleção de 24 histórias sobre o Natal, escritas com o objetivo de oferecer às crianças algum sentido sobre a festa mais famosa do mundo. Ô Érica, bom dia, que prazer te receber aqui, bem-vinda à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo, é um prazer estar aqui. Ô Érica, pra gente começar, me chamou muito a atenção essa história de dar sentido ao Natal. Antes da gente falar propriamente do livro, eu queria falar um pouco mais disso. Talvez você, eu, o Palhares que está aqui no comando da nossa mesa de som, nós sejamos de uma geração ou de gerações que víamos no Natal uma época mágica, uma época diferente. A gente aguardava o ano inteiro pelo Natal. Os pais da gente falavam do Natal o ano todo. Era aquela coisa, se o filho ficar bonzinho, ele vai ganhar o presente que tanto quer. E isso criava na gente uma magia diferente nessa época. A minha percepção é que nos últimos anos, para essas gerações que nos sucederam, principalmente para as gerações mais novas agora, que o Natal perdeu um pouco desse encanto, dessa magia, dessa expectativa. Passa por isso? Você também tem essa percepção? Eu tenho e acho que eu tenho uma sensação do estudo do comportamento, assim, que é mais amplo do que isso. Não é uma perda de sentido sobre o Natal, é uma perda de sentido geral, né? A hiperconectividade, a gente está o tempo todo conectado, então a gente está o tempo todo na superfície, no movimento, mas está faltando raiz, né? Eu acho que a falta geral que aumenta a depressão, que aumenta o suicídio, que aumenta tudo isso que a gente está sofrendo hoje, é falta de significado, é falta de raiz, né? O Natal é um pretexto, né? É uma ocasião em que a gente pode procurar raiz dos símbolos, dos significados, dos valores, gastar um tempo com as crianças, fazer aquela época ser especial, oferecer para as crianças uma memória boa. Quando elas forem grandes, ela fala assim, eu lembro que na época do Natal, na minha casa... Essa memória que a gente tem, né? Essas memórias afetivas que não estão sendo construídas, né? E aí a gente vê uma geração, fala, essa geração de hoje em dia, né? Tem uma geração que eles estão chamando de uma geração desistida, sem ambição, não quer estudar, não quer trabalhar, né? Geração neném. Neném, né? Nem trabalha, nem estuda, né? Mas assim, eu fico pensando quem são os adultos que criaram uma geração desistida. Também não são adultos que desistiram de transmitir significado, de transmitir valor, de transmitir apego a alguma causa, alguma ideia, né? Nem é pelo conteúdo religioso do Natal, não. São significados que a gente pode colocar ali. Você pode colocar falando do Natal, pode colocar falando, sei lá, do Carnaval, você pode colocar falando do seu time de futebol, mas quer dizer, oferecer algum significado maior para enraizar a meninada, né? Você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, para tentar entender por que é que pais que muitas vezes tiveram e têm essa referência afetiva do Natal não conseguiram transmitir isso para os filhos. Você já conseguiu, no papel de psicanalista, além de jornalista, além de certamente ouvir muita gente falando, entender o porquê disso? De quem não recebe ou quem recebe? De quem recebeu, de quem viveu isso e não conseguiu transmitir. Pois é, eu acredito muito na transmissão, né? A psicanálise fala muito da transmissão. Então, eu recebo cuidado e sou capaz de transmitir cuidado. Eu recebo proteção e sou capaz de ensinar a proteger. Então, acho que a tendência das famílias que receberam significados é de transmitir significados. De conseguir levar isso adiante, De afinal. conseguir levar, mas é um esforço, né? Um esforço até de tempo, né? Porque quando eu fiz essas histórias, elas estão sendo publicadas agora numa segunda edição. A primeira edição saiu em 2012, esgotou. Eu fiz essa história há muitos anos para minhas crianças, que eu tenho 3 filhos, mas que já estão grandes, né? Quando eles eram pequenos. E aí eu me propus a fazer com eles uma historinha por dia, começando no 1º de dezembro até o dia 24. E eu lembro que tinha dia que eu chegava em casa e falava com eles assim, hoje nós vamos pular a historinha, amanhã a gente lê 2, porque não dava tempo. Né? Então talvez a dificuldade de transmitir seja a dificuldade da gente se obrigar a ter aquele tempo de conversa, de vamos sentar juntos, né? E por isso que o livro é um livro muito brincável, é um livro que obriga a fazer juntos. Ele é um livro que tem as histórias para colorir, tem as figuras para recortar. Você lê uma história dia 1º, recorta uma figura e põe no presépio.
Dia 2, você lê a segunda história, põe outra figura no presépio. Até que no dia 24, a criança vai ter lido e colorido todas as histórias, entendido muitos símbolos e completa o presépio dela. Quer dizer, mas vai ter que gastar um tempo recortando, colorindo, fazendo junto, né? E vivenciando essa expectativa do Natal, que é algo que a gente falava aqui no começo do bate-papo. Érica, para quem está nos assistindo na live nesse momento, a gente está no nosso site, no supernoticiafm.com.br, no Facebook do Portal O Tempo, no Facebook da Super, no twitter.com/O Tempo, também no canal do Jornal O Tempo no YouTube. São várias plataformas que as pessoas também nos assistindo, além de nos ouvindo. Vamos mostrar a capa do livro, esse material bonito que você tem aí, que eu acho que é interessante, né? Olha, vou mostrar e vou abrir, porque ele vem assim, fechadinho, é um kit, né? Porque o livro vem com a caixinha de lápis de cor, né? Para colorir. Vem com enfeitinho para pendurar na árvore de Natal, da história dos anjinhos. E vem com mais o quê? Vem, que é o que as crianças mais gostam, é o seguinte, aqui atrás do livro tem essa base, né, que a criança recorta, e no meio do livro tem um encarte com as figuras. Aí a criança vai pegar esse encarte e vai recortar as figuras uma por dia. Aí vai colocando uma figura por dia no presépio. Né? Então lê a historinha sobre, sei lá, o pinheirinho de Natal, né? A historinha, toda historinha tem um significado bonitinho, um valor para ser transmitido para as crianças, né? Não é um valor doutrinário, religioso, é mais de ajudar, de solidariedade. De solidariedade, que é o verdadeiro espírito de Natal, seja a pessoa religiosa ou não, né? Isso, então isso não é uma questão religiosa, né? Então, por exemplo, lê a historinha dos anjos, colore os anjos, recorta um anjinho e põe no presépio. E vai pondo uma figura por dia. Até que quando chega o Natal, já enriqueceu a criança de algum significado, né? Aquela festa que é tão famosa, que está em todos os lugares, mas assim, o que é aquilo, né? Assim, que árvore é aquela, né? A gente pode contar uma história bonita sobre essa árvore. Já que a criança vê essa árvore todo dia, em todos os shoppings, em todos os lugares, vamos aproveitar e contar uma história bonita sobre essa árvore. E o seu livro, Érica, ele vai atender crianças de qual idade? Qual a faixa etária efetivamente que certamente são crianças que podem ser atingidas, digamos assim, pelas histórias de Natal? Olha, as crianças pequenininhas, mesmo as que não sabem ler, 2 ou 3 anos, porque a linguagem é muito simples. Às vezes é prosa, às vezes é poeminha, mas é uma linguagem para criança mesmo. Então, as crianças pequenininhas, 2, 3 anos, já escutam os pais contando a história, mesmo sem saber ler, e gostam do processo, né, de montar, de esperar a história do dia seguinte. As crianças maiores, elas já podem ler por elas mesmas. E muitos adultos me contam que eles não sabiam sobre as coisas que estão escritas no livro. Por exemplo, de onde que veio a história do Papai Noel? Tem a história de um bispo que viveu de verdade, né? O bispo Nicolau, que morou lá em Mirra. O que está por trás dessa história? Mas por que essa história de chaminé? Tem uma razão de ser, né? E as folias de reis de Minas Gerais? Tem a história que explica a folia de reis. Por que na folia de reis o rei está mascarado? Folia de reis que canta e vai em cada casa. E a tradição de Minas, né? Quem fez o primeiro presépio, né? A gente pensa no pipiripau que temos aqui em Belo Horizonte. Mas o primeiro presépio do mundo foi feito por Francisco de Assis, lá em Assis, na Itália. Há muitos e muitos anos, algo que até hoje a gente tem. Ele queria representar a simplicidade, né? E aí, aqui em Minas, tem a tradição que um pedido feito na frente de 3 presépios é atendido. Então, tem muita história e curiosidade mesmo sobre os símbolos do Natal que até adultos não conhecem, né? Por que tem um galo no presépio? Por que tem a missa do galo? Né? Dá para adiantar? Para quem tá curioso. É claro que eu não posso pedir para você adiantar tudo aqui, porque senão as pessoas não vão nem comprar o livro, obviamente, né, Érica? Mas eu te peço para pensar talvez assim 2 das histórias mais interessantes dessas 24 que você conta, para que o nosso ouvinte tenha uma ciência daquilo que pode encontrar no seu livro. Bom, por exemplo, a história do galo, né? É explicar, porque antigamente, quando as pessoas faziam os presépios, né? E as pessoas antigas, eu lembro de fazer reportagem, na época eu ainda era repórter, eu fiz muita reportagem sobre Natal, porque eu sempre amei esse assunto. Então eu lembro, assim, de ir a Sabará e pegar aquelas senhoras velhinhas que iam procurar aquela pedra brilhante que elas raspavam para colocar num papel, para o papel ficar brilhante para fazer a gruta do presépio. E essas pessoas que cuidavam dessas tradições não esqueciam, por exemplo, de pôr um galo no presépio. Né? Você lembra um galo de antigamente que mudava de cor quando ficava frio, quando ficava calor? As pessoas usavam aquele galo muitas vezes para o presépio. E tem a missa do galo. Por quê, né? O galo representa a vigilância, né? Ele cuida lá do galinheiro. A atenção. A atenção, a vigilância, a proteção. E o galo anuncia um novo dia, anuncia um novo tempo. Então, cada historinha tem um significado, né? Por que fala que Jesus é o Cordeiro de Deus? De onde vem essa história de cordeiro? Aí a criança fica cordeiro, carneirinho, pastor.
Aí eu conto um pouco como que era que os pastores trabalhavam naquela época, o que ele significava. Ele significava proteção. E é isso que significa, né? Mas aí também tem histórias assim de ficção, que é a árvore de Natal, né? Que o Pinheirinho ficou triste porque ele não tinha nada para oferecer no dia que o menino Jesus nasceu, né? O coqueiro podia oferecer frutos, oferecer a palma, o eucalipto oferecia as folhas que perfumavam o ar. Aí o Pinheirinho ficou triste, falou: nossa, eu não tenho nada para oferecer. Aí um anjo passou, escutou o Pinheirinho triste e falou com ele: não, a gente vai te ajudar. Chamou as estrelas desceram no Pinheirinho e ela virou a árvore de Natal. Então também tem um pouco de história de ficção, de encanto, de magia. Tem um pouco das tradições e das origens verdadeiras, né? Por exemplo, a folia de reis, os reis mascarados, né? Que aqui em Minas é tão lindo, né? As músicas das folias de reis, e eles usam aquelas máscaras. De onde que vem aquelas máscaras? Vem da história de que quando Jesus nasceu, as crianças, né, Herodes ficou com medo, que rei é esse que está nascendo, que vai roubar meu lugar? Herodes mandou matar as crianças. Então os reis magos usam as máscaras para se esconder, para não serem vistos. E é por isso que no dia de Reis, dia 6 de janeiro, a gente recolhe os enfeites, né, das casas. Para quê? Para não deixar rastro de Jesus para os perseguidores. Vestígio. Então, tudo isso tem histórias, né? Mas o mais importante é usar essas histórias para transmitir para as crianças que essa é uma história que pode ser baseada em conceitos de amor, né? De que a pessoa acreditando ou não em Jesus, na existência dele ou no papel dele como Messias ou Salvador, tem uma história que é uma festa mais famosa no mundo baseada num homem que falava de amor. Acho que isso é suficiente, não precisa ser religioso. É verdade. Ô Érica, num tempo em que você até disse no começo aqui desse nosso bate-papo, em que as pessoas estão hiperconectadas, né? E eu vejo hoje tanto pai que entrega o celular pro filho, o menino tá dando trabalho, aí o pai entrega o celular, coloca um vídeo e o filho se distrai ali por horas olhando para aquela tela do celular, né? Não que a criança tenha que ficar completamente desconectada do mundo, não se pode negar a importância que hoje existe desses meios, afinal de contas, para que as crianças também se integrem. Mas em tempos em que as crianças estão cada vez mais com esse aparelhinho na mão aqui o tempo todo, olhando para a tela do celular, qual o papel do bom e velho livro de papel, do colorir, do sentir o papel, do pegar o lápis e colorir? O que significa isso, na sua opinião? É interessante isso, né? Assim, é lógico que a gente não vai formar uma geração de analfabetos digitais. Claro. Né? A gente quer que os filhos também tenham familiaridade e usem, porque hoje é uma questão de inserção nesse mundo. É verdade. Não é negar o uso da tecnologia e saber usar a tecnologia. Mas o que a gente está precisando e sentindo falta é de contar histórias sobre as coisas, né? Você pensa que quando uma pessoa, por exemplo, se deprime, é que ela parou de ser capaz de desejar alguma coisa, né? E desejar o que a gente não vê é uma capacidade simbólica, né? Quando a gente colore, a gente está fazendo uma construção simbólica. Quando a criança pega uma folha em branco, tem um desenho qualquer, e ela põe aquelas cores e ela faz um investimento afetivo, ela passou a dar um significado simbólico para aquilo. Então, essas construções simbólicas é que a gente está fazendo pouco, né? Gastando pouco tempo em fazer construção simbólica. Então, por que a criança que brinca com o toquinho e sonha lá, imagina, fantasia, que o toquinho é uma casa, que é um bonequinho, que é um... Aí, quando a gente fica adulto, a gente está com a vida super dura, mas a gente tem que sonhar que aquilo é para chegar a algum lugar. E aí a gente perde nossa capacidade de acreditar no que a gente não vê. Essa capacidade simbólica, esse empobrecimento simbólico, que é do nosso tempo. Né? Então, contar a história para a criança é enriquecer. Né? Não é só enriquecer de ideia. Não, eu tenho que ler livro para a criança, porque aí lá no futuro ela vai saber mais português, ela vai se dar melhor no Enem. Tá bom, também. Mas não é isso. Ela vai saber que coisas que não são concretas são importantes, que ideais são importantes, né? Porque o que acontece nesse mundo muito mediado por tecnologia é que a gente fica só no concreto. Né? E que os significados simbólicos vão sendo perdidos. Então, assim, não é só para dar ideias para crianças, para povoar o imaginário dela. É para ela aprender também a idear, a ter ideal, a ter esperança, a ter vontade de construir alguma coisa melhor, né? Como é que a gente vai ter vontade de mudar alguma coisa a respeito do nosso mundo se a gente não for capaz de imaginar um mundo melhor? Né? Primeiro, sempre começa com a ideia de algo que não existe.
e pensar o que não Tem existe. que ter o lúdico, né, afinal. Essa capacidade simbólica. É isso que a gente precisa oferecer para as crianças, para quando elas estiverem sofrendo, para quando, por exemplo, o menino está estudando para a prova e sofrendo. Fala, meu filho, você está sofrendo agora, isso é para um objetivo maior depois. Quer dizer, essa ideia do que vem depois, do que está por trás, do significado, a gente tem que ensinar. Senão a criança não entende, ela só entende, não, eu estou vendo agora, é o que interessa agora. Então, essa capacidade que é para a gente suportar, por exemplo, um amor foi embora, mudou para outra cidade. Eu continuo amando, existe uma construção afetiva, mesmo que essa pessoa não está aqui. Quer dizer, como que nós vamos fazer para essa geração acreditar em construções invisíveis? As construções de solidariedade, as construções de amor, as construções ideológicas, são invisíveis. E a gente aprende, aprende e ensina a acreditar no invisível é pelas histórias, né? As gerações muito anteriores ao livro de papel tinham aquele cuidado com as histórias orais, né? Vamos sentar e vamos contar a tradição. A gente não tem tempo de sentar e contar. O livro vai ajudar a gente a mediar isso aí, né? E quem quiser adquirir o livro à espera do Natal, vamos até aproveitar, a gente já está caminhando para o encerramento aqui da entrevista e mostrar mais uma vez para quem está nos assistindo, Érica, pode encontrá-lo onde? Olha só, a pessoa pode comprar direto no meu site, que aí compra direto com a editora, ericatoledo.com.br. Vamos repetir, ericatoledo.com.br. Isso, lá tem o link, a pessoa pode comprar direto com a editora, recebe o livro em casa. Nas lojas físicas, está à venda no Museu dos Brinquedos, na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, na Livraria Ouvidor, na Savassi. E no próximo sábado, dia 7 de dezembro, a gente vai fazer um lançamento na loja Tractana, que fica na Rua Major Lopes, lá no bairro São Pedro. Aí vai ser a partir das 10 da manhã, aí vai ter contação de história de Natal, oficina de desenho de Natal, aí vai ser uma festa lá com a meninada. E vale para as crianças de todas as idades, diga-se de passagem, né? Eu acho que tem muito adulto gostando de voltar nessas histórias. Eu sou um deles aqui, viu? Érica Toledo, jornalista e psicanalista, que escreveu o livro A Espera do Natal, essa coleção de 24 histórias sobre o Natal, escritas com o objetivo aí de oferecer às crianças algum sentido sobre essa festa que está se aproximando. A gente já está entrando no mês de dezembro. Érica, foi um prazer te receber aqui, muito obrigado e sucesso nessa segunda edição do livro. A gente espera que as pessoas consigam resgatar, afinal de contas, esse espírito do Natal. Muito obrigada, Rodrigo, abração. Para você também, muito obrigado.